Boa noite a você, meu querido eleitor. Para nós é um prazer muito grande estar aqui junto de você. E como vocês podem perceber, nosso entrevistado da noite já se encontra aqui no estúdio Papo de Política. Daqui a pouco nós estaremos voltando assim, né, para bater aquele papo de política gostoso com ele também. Mas antes, eu queria deixar 3 patrocinadores que estão fazendo o diferencial aqui no Papo de Política. E, sem dúvida alguma, é um dos melhores locais de Itaperuna para que você faça a sua melhor compra. Um deles eu não poderia deixar de falar das drogarias Mega Barato. Aqui, nas drogarias Mega Barato, você encontra todos os tipos de medicamentos, perfumaria, higiene pessoal e também para a sua pele, aquele cuidado especial que a mulher gosta de ter com a sua pele. Lá você vai encontrar toda a linha de esmalteria e também toda a linha de shampoo e condicionador. Temos 3 produtos em destaque nas drogarias Mega Barato, que é o aparelho de medir pressão automático digital para braço G-Tech, de R$ 149,90 por R$ 119,90. Kit Pantene, shampoo e condicionador, de R$ 29,99 por R$ 24,99. Lenço umedecido Natural Baby, com 100 unidades, de R$ 11,99 por R$ 8,99. Tá barato, hein, pessoal? Com toda uma parte de farmácia separada com o setor infantil para você cuidar do seu bebê. Toda a linha de chupetas e mamadeiras MAN e Philips, com suas lojas localizadas na Avenida Porto Alegre, na Cidade Nova, com o telefone 3823-6271, na Avenida Cardoso Moreira, em frente à delegacia, com o telefone 3824-4988, e também na Avenida Cardoso Moreira, na esquina com Assis Ribeiro, com o telefone 3824-1000. Lembrando que esses 3 telefones que eu te passei, eles são WhatsApp. Então, você mandou lá, 10 minutinhos no máximo, o motoboy já está na sua porta fazendo a entrega do seu medicamento. Então, não perca tempo e entre em contato com a Drogarias Mega Barato. Drogarias Mega Barato. Aqui é barato de verdade. E eu também não poderia deixar também de falar desse patrocinador que fez a nossa proposta, assim, daquele kit churrasco que está lá no feed do Instagram. Então dá um pulinho lá, participe do nosso sorteio, que é do Top das Carnes. Sua casa de carnes com variados cortes, pronto para o seu churrasco, pronto para você curtir um final de semana assim com a sua família, com seus amigos. E lá no Top das Carnes você vai encontrar kit churrasco, bifes de ancho, picanha, pontinha da costela, linguiça de pernil, picanha suína e muito mais, com os telefones de teleentrega 99804-2180 e 99973-7837, sob direção do nosso amigo Staizinho. Top das Carnes, a casa de carnes mais top da cidade. Então não perca, dá um pulinho no nosso feed lá e aproveite, assim, para participar do sorteio. Quem sabe você não vai curtir aí um final de semana com kit churrasco aí com seus amigos e com a família. E assim, encerrando esse momento dos nossos patrocinadores, eu queria falar um pouquinho com você do Brasa Steak Grill, um novo conceito de almoço com churrasco na cidade. O Brasa vem mostrando à cidade um novo jeito de fazer o melhor churrasco da região, com o seu prato padrão de arroz, feijão tropeiro e salpicão. Lembrando, pessoal, que o salpicão é com maionese caseira, e vale a pena lembrar, hein? E com as suas variadas carnes de filé mignon, picanha, contrafilé, lombinho com queijo, a novidade na cidade, hein? Linguiça de pernil, frango atropelado e também pão de alho com queijo. Com o seu telefone do Brasa Delivery, que é o 99770-2929. Mais uma vez, 99770-2929. Brasa Steak Grill. É impossível você pedir somente uma vez. E aí, Carlos Eduardo? E aí, camarada? Tá animado? Vamos pra cima, né? Vamos pra cima? Vamos pra cima. Mais uma vez, né? A gente trocando ideia, né? É verdade. De trabalho até na política, né? É verdade. Eu vou estar lendo a ficha do Carlos Eduardo e logo após nós estaremos fazendo assim a leitura da lei. A lei que abrange que no momento não existe candidato, simplesmente pré-candidato. Então nós vamos ler a ficha técnica do Carlos Eduardo. Carlos Eduardo Dionísio, ele é professor, ele nasceu na cidade de Itaperuna, ele mora lá no Recanto dos Colibris, com 27 anos de idade, é solteiro, tem um filho. A formação dele, que é acadêmica em História e pós-graduado em Educação
em Direitos Humanos. Depois ele vai se apresentar um pouquinho mais para vocês. E agora nós vamos, assim, fazer essa leitura da Lei 9.504/1997. Todas as pessoas alfabetizadas com título eleitoral que têm mais de 18 anos estão em pleno exercício de seus direitos políticos e já atingiram a idade mínima exigida para o respectivo cargo que desejam pleitear, podem se candidatar em uma eleição. Porém, para lançar sua candidatura de forma correta, é preciso ficar atento a algumas regras previstas. Nós vamos falar o que é permitido nesse período e o que é proibido. É permitido. Antes do período oficial do programa eleitoral, é permitido debater e discutir políticas públicas ligadas à saúde, segurança, economia e meio ambiente. Também não é considerado campanha eleitoral antecipada viajar, participar de homenagens e eventos, bem como publicar fotos e vídeos nos perfis nas redes sociais. Isso é o que é permitido através da lei. E agora nós vamos ler o que é proibido através da Lei 9.504. Perdão. Por outro lado, é proibido por lei declarar candidatura antes da hora e fazer qualquer pedido de voto de forma explícita ou implícita. O uso de outdoor para exaltar qualidades pessoais de possíveis candidatos e candidatos também não é permitido. E essa regra vale tanto no período eleitoral quanto fora dele. Então, nós sempre vamos estar lendo aqui no nosso programa essa lei, justamente até vencer o período da pré-candidatura. Agora ninguém é candidato, simplesmente pré-candidato. E quem se denominar candidato nesse momento vai estar infringindo essa lei e automaticamente vai ter que se ver com o TSE. Então, nosso programa está amparado juridicamente e faz o uso a respeito também dessa lei. Vamos nós? Vamos embora, meu camarada. Você está animado? Com certeza. Então vamos lá. Antes de começar essa conversa, desse papo de política com o Carlos Eduardo, vamos assim para a bebida oficial do programa, que é aquele famoso cafezinho. Coisa boa, né? E a gente não pode deixar de fora, porque enquanto a gente está batendo aquele papo de política, tem que ter o café. Não pode faltar, né, cara? E eu na faculdade eu acostumei a tomar café durante a noite, cara. Nossa. Então, qualquer horário para tomar um café... À noite não vai, não. À noite, para mim, eu fico até sem dormir. Meu irmão, vamos lá então. Nós vamos à primeira parte do programa, que são algumas perguntas destinadas a você, especificamente, mas são perguntas padrão do próprio programa. E uma delas, meu amigo, é o seguinte: como foi o seu primeiro contato com a política? Cara, então, né, eu costumo dizer, né, boa noite aí, turma, quem tá aí, que a política tá em tudo, né, como a descrição até do seu podcast, né, o ato de trabalho é político, as relações que a gente tem na escola são uma forma ali de política, né. Sim. Então, eu venho, né, de uma formação que desde pequeno costumava a olhar coeficiente, começar a fazer essas contas. Sempre fui interessado, né, em questões partidárias. Um pouco mais, com né? certeza, sempre fui muito preocupado realmente com política, né? Uhum. E já trabalhei em algumas campanhas na cidade. E o que acontece, né? Veio a pandemia e eu já tinha participado de alguns movimentos, né, como movimento contra as passagens quando estavam mais caras, a gente foi para a rua. As greves dos professores do Estado, a gente acompanhou, né? Eu, inclusive, acompanhei. Até porque, se eu não acompanhasse a greve, eu estaria traindo a minha classe, né? E aí, cara, veio a pandemia e a gente viu, como movimento, né, uma necessidade de luta, né? E aí já existia o pessoal na cidade, né? Uhum. A partir daí está caminhando para os seus 10 anos na cidade, né, instituída. A gente está no diretório agora. E aí a gente começou a fazer um movimento que era o Quarto Sem Fome, através do movimento que a gente faz parte, que é o RUA, né, Juventude Anticapitalista. Uhum. E a gente começou a atuar, né, na pandemia. E aí, quando cessou a pandemia, já foi surgindo outras demandas, né? E aí, naquele momento, eu decidi que era necessário me filiar no partido, tá ali, né, fazendo
construindo um partido e entendendo como funciona a política, né? Que é muito fácil a gente criticar as pessoas e não assumir os papéis, né? Eu acho que todo mundo tinha que se organizar politicamente. Sim, claro. Entendeu? E os partidos, eles são para isso, eles são ferramentas de luta das pessoas, né? Ele é o resultado ali, você se filia, você toca um partido, você constrói um partido para não só disputar a eleição, mas estar ativo na sociedade. Então, aí me filiei ao PSOL, né? E começou a minha demanda, né? Começou a demanda, a gente foi para a rua, né, na eleição de 2022, colocamos a nossa deputada em 8ª mais votada aqui na cidade, né, que é a Dani Monteiro, deputada estadual, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alerj, né? E a gente conseguiu, né, comunicar com a juventude, conseguimos fazer uma campanha maneira, saca? E desse período para cá, eu vi que o sentido da minha vida era, com certeza, o sentido partidário, e tá engendrado na política e dei sequência, né? Estamos aí na luta. Perfeito. Então, respondido como foi seu primeiro contato. E agora tem uma pergunta que ela é muito parecida, mas tem a sua conotação diferente. Como foi a sua entrada na política, agora como pré-candidato? Cara, Convite? Como que rolou essa parada aí? Muito louco, né, cara? Muito louco, porque eu já fui convidado para ser candidato há muito tempo. Em 2019, na verdade, eu trabalhando no antigo Casa Chopp. Você me conhece das ralação da noite aí, entendi. a gente... E aí um companheiro, né, nosso companheiro Elias, pô, tamo aí pensando no candidato, é o Cachopa lá do Colibri. Eu falei, rapaz, eu acho que não é pra mim. Naquela época, eu mais novo, né, eu acho que não é pra mim e tal, deixa pra outro. Não, cara, eu acho que tem possibilidade, vamos. E aí ficou na gaveta, né. Quando eu comecei a militância de verdade, né, e nesse corre aí eu saí ano passado, né, para tentar vir conselheiro tutelar, né, e meio que já vinha de uma discussão interna nossa, né, quem seriam os nossos candidatos, né. Então meio que é isso, a gente constrói o partido e a gente vai para a luta também nas eleições, né. E aí, depois de muito diálogo entre a gente, os companheiros deram o pontapé aí, e foi mais ou menos isso. A gente já estava ali no partido, construindo, então meio que ficou... Como é que eu posso dizer, né? A gente via as possibilidades nas lutas. Já né? estavam... A semente já estava sendo plantada, né? Exatamente. E agora chegou a hora de florescer. Isso então, aí. De repente, já estava sendo preparado isso faz um tempo. Exatamente. Né? E agora chegou o momento. Vocês sentiram, o pessoal do partido sentiu que é o momento. Foi um momento propício para a gente, né? De construção do partido, né? A gente conseguiu crescer, né? Nessas últimas eleições, que a eleição também é uma grande propaganda, Sim, né? claro. Então, o nosso partido ele se posicionou nas eleições, né? Presidenciais, a gente conseguiu mostrar que a gente existe dentro da cidade, que a gente resiste e que a gente não quer viver para existir, entendeu? Sobreviver, né? Não quero viver sobrevivendo, a gente quer qualidade de vida, então a gente luta com isso, né? Perfeito. Carlos Eduardo, você já ganhou alguma eleição? Se já, em qual posicionamento? Lembrando que não é só eleição governamental. Um Grêmio estudantil, em algum partido também, tipo assim, no partido que você está, eu ganhei a eleição para ser um exemplo, um vice-presidente ou algo desse tipo. Mas alguma eleição, você já ganhou alguma? Não participei de eleição, né? No Grêmio, na minha época de escola, né? Eu não participei do Grêmio, porque eu estudei no Liceu Reis e eu estudei à noite, né, cara? Eu tive necessidade de trabalhar, então eu passei para o turno noturno e trabalhava durante o dia, né? E foi essa trajetória. Que a gente teve de saldo, né? Eu acho que nossos ganhos são coletivos. A gente conseguiu, né? Uma cadeira na Uni, pelo Rua, né? A gente conseguiu levar daqui alguns companheiros das universidades, né? E conseguimos eleger a nova direção da Uni, por exemplo. Então, eu acho que os ganhos nossos, eles sempre são coletivos. A gente não ganha nada sozinho, que a gente não constrói a política sozinha, né? Perfeito. Meu amigo, vamos lá. O que você pensa sobre o governo em exercício? O governo a nível município. Exatamente. É isso, né, cara? Eu acredito que ninguém é perfeito. Todo mundo comete erros e acertos, né?
Eu acho que o governo fez algo que Itaperuna precisava, que é a realidade. A gente tinha 29 anos que a gente não tinha um deputado federal. Isso é preocupante, né? Para o tamanho de Itaperuna, sendo central do Noroeste Fluminense. Sim. A gente perde representatividade. Mas eu acredito que o atual governo, eles têm trabalhado, né, cara? Tem corrido aonde eles podem, da forma que podem. Agora, a questão nossa é a seguinte, o que a gente pode propor de diferente, né? Eu acho que falta algumas coisas, saca? Na questão da infraestrutura da cidade, saneamento, tem coisas a serem vistas. Acredito que o Alfredo, inclusive, é um ser humano esplêndido, entendeu? Já conheci ele, tive essa honra por conta desse ano do trabalho, né? Uhum. E acredito que é isso. Eles estão trabalhando bastante, saca? Tenho visto o trabalho, mas a gente tem interesse em propor outro tipo de política para o município, né? Perfeito. Uma política mais participativa, com a juventude, entendeu? Inteirando na política, de verdade, mais espaço para as pessoas na política, né? A gente defende uma cidade diferente, né? Entendi. Você tá apoiando alguém para pré-candidato a prefeito? Cara, a gente está em debate interno ainda no partido, né? A gente está em debate interno ainda. Não chegaram a fechar a questão, não. Não chegamos a fechar, não, mas tem possibilidade aí da gente lançar o nosso também pré-candidato a prefeito, né? Entendi. Que a gente já teve eleições em 2020, nosso companheiro Saulo Azevedo foi para a rua, conseguiu um percentual de votos, e a gente tem possibilidade, pode ser que seja ele, tem que ver as decisões ainda que a gente vai tomar coletivamente dentro do partido, né? Perfeito. Na sua opinião, o governo em exercício precisa mudar alguma coisa? Ou você acha que do jeito que tá bacana? Cara, sempre precisa de mudança, né? Eu acho que até a mobilização das pessoas é por mudança, né? Sim. Se tem gente reclamando, tá faltando alguma coisa, entendeu? Então, eu acho que a necessidade do ser humano reconhecer onde falha, e se tá errado, tipo, hoje, por exemplo, eu vim num grupo que tá faltando remédio. Vai atrás de remédio, entendeu? Bota pro povo. Pensa mais na população. Eu acho que é isso que é a necessidade da política. Fazer um governo que seja um olhar social. As pessoas que é o foco, é o contribuinte, é o cara. O governo ele existe porque tem pessoas. Isso é o contrato social, né? Segundo o Hobbes, né? Então, a gente elege as pessoas para elas administrarem as políticas públicas para a gente. Sim. Se falta, a gente tem que reclamar. Acho que é mais ou menos isso. Perfeito. Carlos, nós vamos para a segunda parte do programa agora, porque, aliás, são essas perguntas que as pessoas fazem para nós, né? Assim, a gente abre a caixinha de perguntas um dia antes, depois que a gente lança lá assim o nosso convite, e as pessoas mandam para nós essas perguntas. Normalmente eu sempre digo que o programa é uma espécie de ponte entre o pré-candidato e o seu eleitor, né? Então, assim, aquelas pessoas que querem te conhecer melhor, ou até mesmo, então, assim, esse período do programa agora, que é a segunda parte, você vai ter a oportunidade de tirar a dúvida do pessoal, de esclarecer algumas coisas, essa é a oportunidade, entendeu? Então, assim, já entrando nessa segunda parte, a primeira pergunta é, direita ou esquerda? Rapaz, vou te falar que eu sou canhoto, né? Então, até aí eu sou esquerda. Tanto no coração quanto na alma. Perfeito. Meu amigo, fizeram uma pergunta aqui, eu particularmente já sabia, né? Mas às vezes as pessoas de casa também não sabem. É um período também de você explicar o porquê o apelido de Cachopa. Então... eu sabia, mas aí a gente isso vem da escola, né? Isso vem da escola, né? Eu estudei no Cheque Jorge, né? Eu vim de Venâncio pra cá, quando eu tinha 10 anos de idade. Minha família é de Venâncio, né? Do caminho da usina, muito grande, inclusive. O bairro inteiro é parente. Além dos outros espalhados, né? E aí eu vim, né, pro Cheque Jorge e eu sentava na frente, né? Eu sentava na frente, tinha o cabelo um pouco grande. E aí um companheiro nosso, Wesley, Biguinho, que foi o que me colocou esse apelido, inclusive. Tira a Cachopa aí da frente, aí pegou. E eu não tive problema com o apelido, né?
não só esse, tem outros companheiros que me chamam por outros apelidos, às vezes, então pegou e ficou, né? Pegou e ficou. Mas veio da escola, veio de um companheiro, um grande amigo, né? Agora ele está em Campos, trabalhando com barbearia, mas considero demais. A gente estudou junto até a 8ª, né? E aí eu fui para o Luiz Ferraz. E de lá que veio o apelido. Na 6ª série. Então, beleza. Porque às vezes a galera... Eu já sabia, né? Mas a galera de casa às vezes fica nessa dúvida aí, né? Já me acompanha tem uns anos esse apelido. Meu amigo, vamos lá. A terceira pergunta é a seguinte. Você é a favor do aborto? Rapaz, eu acredito que eu não tenho possibilidade de determinar o que a mulher faz sobre o corpo dela, né? Eu acho que é essa perspectiva. É um debate que eu, como homem, se a mulher tomou a decisão dela. Eu acredito que deve ter políticas públicas pensando nos problemas sociais em relação ao aborto, entendeu? Tem que ser pensado do Estado. Não pode ser uma decisão, por exemplo, que a igreja determina. Entendi. Saca? Eu acho que é uma decisão de política pública. Se o Estado entende que é necessário que haja de formas corretas, que o Estado faça. Porque não é sobre ser a favor ou contra, mas quem tem dinheiro vai no Rio e paga, faz, entendeu? Mas e as pessoas da social, a pessoa do cantinho nossa aí, que não tem acesso, às vezes está passando situação, essa pessoa não vai abortar. Então, não é sobre ser contra ou a favor. Eu acho que tem que ter políticas públicas sobre isso. Entendeu? Que o Estado tem que fazer. É obrigação do Estado pensar isso, né? E através da saúde, por exemplo. Se eu não me engano, é a Argentina que... Foi a Argentina ou Uruguai que colocou, né? Uruguai. O aborto, né? E aí que teve uma parada que foi engraçada, que reduziu, na verdade, depois que o Estado começou a conduzir esse processo. Uma coisa que era proibida fez de livre espontânea do Estado e o número diminuiu. Diminuiu, porque aí a mulher atendida psicologicamente, entendeu? Ela tinha um acompanhamento e eu acho que é isso. Tipo assim, é a vida do ser humano. Aí se a pessoa faz no risco, no escondido, aí cai no hospital lá, vê um método aí que os farmacêuticos, às vezes, alguns fazem aquele modelinho de vender um remédio ali e tudo mais no escondido. Aí a pessoa faz uma situação dessa aí e chega no hospital, vem a falecer. Então gera outro problema, na verdade. Então, se o Estado conduz, aí você tem condição de como que eu posso dizer, né? Você tem condição de trabalhar ali, de atender o ser humano como ele merece, né? Porque tem várias situações, né? Entendi. Então, no caso, assim, na sua opinião, a mulher, querendo ou não, tem o seu respeito. É uma decisão do corpo da mulher, né? Entendi. A gente vive numa sociedade machista, né, irmão? Você é pai de meninas. Sim, sim. E você sabe o quanto isso custa, né, para as mulheres. A gente vê aí que as mulheres têm um salário mais baixo, a desigualdade no trabalho. Então, como ter uma sociedade mais igualitária? Tem que ter até na saúde. Então, se for uma decisão da mulher, é livre e espontânea vontade dela, dependendo da condição, é ela que tem que decidir. Eu não tenho útero para gerar um filho, entendeu? Eu acho que não cabe a mim, na real. Não, perfeito. Eu acho que tem que ser do Estado. O Estado que tem que pensar, os deputados, o Senado, e pensar pelo povo, não é pensar... Para eles, né? É verdade. Vamos lá. Quarta pergunta. Você concorda com a linguagem neutra, como falar todes? Eu tenho muitos amigos da comunidade LGBT, né? Que se comunicam assim, eu não vejo problema, entendeu? Eu não vejo problema. E respeito. É a mesma coisa do apelido, né? O cara me chama de Cachorro, o outro me chama de Dionísio. Se a pessoa ali, trans, feminino, masculino, LGBT, quer ser chamada assim, eu acho que é um direito deles também, saca? É importante para eles, é significativo. São pessoas, eu, por exemplo, tenho um companheiro nosso, né, do partido, o Alec, ele é trans, ele é formado em serviço social, né,
e, inclusive, estudou a pós-graduação comigo no Instituto Federal. A gente foi da primeira turma de Educação e Direitos Humanos. E hoje ele trampa em Iracema, num centro de cidadania LGBT. Então, a vida dessas pessoas já é ceifada. Ceifada. Eu acho que a gente, como ser humano, a gente tem que aproximar mais mesmo. Você não vê as pessoas trabalhando trans, você não vê a comunidade trans no mercado de trabalho. Aqui em Itaperuna, por exemplo, eu só tenho uma coordenadora no meu trabalho que entendeu? Mas e onde estão essas pessoas? Quem são elas? Aí se a gente... Na linguagem, que eu acho que é tipo assim, é um todes que tem tanta coisa que essa galera sofre, saca? Tanta coisa, que eu acho que a linguagem, ela é o mínimo, né? É um mínimo, cara, é um mínimo. É um mínimo. Talvez, assim, por conta... vamos ver se eu estou fazendo a leitura correta. De acordo com o que você me disse agora, elas já sofrem tanto na sociedade, em prol do trabalho, em prol, tipo assim, garantir o seu espaço, né? Tipo assim, por conta de preconceitos e falta de respeito por parte de alguns, que talvez a linguagem seria o de menos. Exatamente. Essa galera ela já passa por uma situação que é a seguinte: a não aceitação na família. Entendeu? Muitas das vezes a juventude vai com 15, 14, já saem de casa porque os pais não aceitam. Com pré-julgamento. Então já começa um problema social ali. Para onde essa criança vai ou esse adolescente vai, entendeu? Porque nem todo mundo tem o pique mesmo de não aceito, a ignorância fala mais alto e não é meu filho, e bota pra rua, entendeu? Então já começa um problema social aí. Aí segundo vem dos trabalhos, você não vê as pessoas trabalhando e acaba sobrando a prostituição, que é um índice. O índice de mortalidade deles é altíssimo. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans. Sim. Entendeu? Então, eu acredito que a gente tem que cuidar das pessoas, entendeu? Toda vida importa. Até porque por trás, né, daquela pessoa ali é uma vida. É uma vida e a gente tem que preocupar com a vida das pessoas. Até porque, assim, se a gente parar para pensar, não agindo com falta de respeito, mas infelizmente... É assim que alguns políticos veem, assim, estou generalizando, não por total, porque eu sei que alguns políticos até mesmo respeitam isso. Mas, normalmente, o político olha para a cara da pessoa e vê simplesmente o quê? Um voto. Exatamente. É só mais um voto. E né? não é assim, né? Só que, assim, a vida da pessoa em si, ela precisa ter também uma importância. Porque, assim, independente de como ela está, do que ela vai ser daqui para frente, é uma vida. A escolha é dela. Exatamente. A gente respeita isso, sem dúvida alguma. Só que, assim, até que ponto o ser humano quer respeitar? Até que ponto, tipo assim, não fazendo a vontade dele, né, e deixando de fazer a dele para fazer a sua? Eu acho que falta muita empatia, né? A gente, por exemplo, tem uma deputada federal nossa, Érica Hilton, a gigante da política, mulher trans, se posiciona muito no Congresso. Nossa bancada, inclusive, nós temos 13 deputados federais, né, do PSOL. Então, a gente tem uma bancada combatível. E na perspectiva, como eu falei, de um país ser machista, a gente tem poucas mulheres na política. Sim. E poucas mulheres trans ainda, saca? Então, eu acho que tem que ter espaço. São 512 deputados, se eu não me engano. Se você for ver o percentual de mulheres que ocupam aqueles espaços... É baixíssimo. Baixíssimo. Como que aí o homem toma a decisão que sobre a vida de uma mulher ali? Essas as dificuldades do Brasil, né? A gente engaveta o respeito, saca? E bota muito o ego na frente. Mas eu não aceito isso e pronto, acabou. E eu acho que a vida não é assim. A gente tem que ser um pouco mais passível com as pessoas, né? Dar mais espaço. E acredito que o respeito, né, e a empatia é muito importante com essa comunidade. Então, eu não tenho problema com a linguagem, acho que é um direito também. E não tem esse negócio, esse discurso que a escola está formando, que vai ter coisa. Isso não existe. Isso não existe, não. A pessoa nasce. A pessoa nasce. E a gente tem que aprender a respeitar. Perfeito. E parar de assassinar essa gente. Parar. Tem que parar. Porque, assim, não é por conta
de escolhas que ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Exatamente. Né? Escolhas são escolhas, cada um faz a sua, mas eu acho que a vida, só quem a deu pode tirá-la. Né? Então, assim, eu acho que não tem tirar a vida, não. Aí a gente já parte para um campo que não é totalmente Essa compreensível. semana passada, né? Teve uma companheira nossa do Rio, né? Que é do mandato da Beni Brioli, a vereadora trans de São Gonçalo, Niterói, né? E a assessora dela estava com um namorado, que também é trans, num local, chegou um cara agredindo ela verbalmente, ela se retirou. Então, olha só a falta de respeito. Ela se retirou do espaço para evitar o problema. Sabe o que aconteceu? Os mesmos voltaram, foram atrás dela, perseguiram ela com um grupo de homens e agrediram. Tipo assim, só porque uma pessoa é trans. Não pode existir. Isso aí ela ainda chega no hospital. E ela ainda, no hospital, ainda foi maltratada no hospital pelos profissionais da saúde que são preservados do ser humano. Então, para você ver o problema, como ele é tão grande, o que tem que te dar auxílio na saúde, que está ali pela vida, né? Quando as pessoas geralmente formam, né? Enfermeiro, médico por amor, enfermeiro por amor. Pô, você vai destratar uma pessoa porque ela é trans dentro do hospital? Gerando, às vezes, morte onde que precisa gerar vida. Isso dentro do estado do Rio. Psicologicamente falando. Exatamente, isso é dentro do estado do Rio. Então a gente tem que começar a rever e tem que ter um outro olhar sobre, como eu falei, vida. Vida é vida e a gente tem que começar a tratar as pessoas com devido respeito, saca? É Perfeito. Importante. Vamos à penúltima pergunta. Você concorda com banheiros únicos nas escolas? Não concordo não, cara. Eu sempre... O banheiro, na verdade, é um negócio que é o seguinte, né? Dentro de casa a gente já tem um banheiro único, Já né? tem. Eu acho que é até engraçado essa discussão, que eu acho que a gente tem muita coisa para se preocupar dentro do Brasil do que banheiro. Por exemplo, a gente, dentro de Itaperuna, a gente só tem um banheiro que é na frente da 10 de maio. Poderia ter banheiro lá perto da Câmara Municipal, poderia ter banheiro em outros pontos da cidade. É importante. Aí não tem banheiro na rua. O que acontece? O cara tem uma necessidade, às vezes vai num canto ali. No Rio de Janeiro, por exemplo, já recebe multa, né? No estado, inclusive, por conta de urinar na rua. Então, eu acho que a escola é o local que tem que pensar outras formas. Resolver a evasão escolar, que é um problema. A juventude está saindo da escola, não estão vendo perspectivas em estudar. A gente tem que ver que a educação brasileira ela é um pouco engessada, entendeu? E a gente, na escola, por exemplo, eu com história, eu atuo em outra área hoje, né? Na assistência social. Com história, a gente, por muito tempo na história do Brasil, né? Inclusive, tanto você deve ter estudado lá que o Brasil foi descoberto, né? O Brasil foi invadido e não foi descoberto. Então, a gente tem que reformular as coisas. A gente negligencia tanta coisa... E aí bota esses debates, tipo assim, banheiro unitário. Pô, banheiro na sua casa, você não vai todo mundo no mesmo banheiro. Não tem um banheiro para sua mãe e um para seu pai. Não é assim. Eu acho que tem coisas mais importantes a serem discutidas. Porque banheiro, pô, a escola tá lá para fazer ali o primeiro ato político, né? O primeiro ato político de todo mundo é a escola. E a escola não tem essa função, não faz essa função de formar a pessoa dessa forma. Meu filho virou gay com a escola. Não é. Então, o banheiro é o de menos na escola. A gente tem que discutir evasão escolar, escola em tempo integral, merenda, porque muitas crianças que vão para a escola, às vezes, não têm o que comer em casa. Curso profissionalizante. Formação continuada para os professores, que é muito importante. Então, acho que o banheiro, acho que tem que pensar na escola, tipo assim, vamos fazer mais banheiro? Eu acho que é isso que tem que fazer na escola. Vamos fazer mais banheiro? Perfeito. Tem que pensar na estrutura da escola, sim. Agora, esse debate, eu acho que ele fica muito na área da ideologia extrema, entendeu? De quem não faz política de verdade, e aí solta essas bombas aí para negligenciar as vidas, entendeu? Porque, igual a gente ouviu do último presidente, né?
o ex-presidente. Pô, mamadeira de piroca, eu acho que isso é uma palhaçada. Nunca teve isso na escola, kit gay na escola. Então, joga esse debate e leva, às vezes, um ignorante junto ali, uma pessoa que não respeita determinada classe. Então, a gente tem que discutir outras coisas na escola. Porque, por exemplo, ó, Enseja e EJA, que são modelos de educação para jovens e adultos. Mas a perspectiva é para formar os adultos que não tiveram acesso à educação. Por exemplo, meu pai, ele parou na 5ª série. Ele não teve o ensino médio completo e nem o fundamental. Então, esses são modelos de política pública para atender aquela galera. O que acontece? Hoje, você vai ver o índice de quem está ocupando o Enseja, 18, 19, 20, 17 anos, você tem que estar formando ensino médio, pô. Fazendo um pré-cursinho, vestibular e tentar uma universidade, um técnico, um curso. Aí você com 20 anos, você está no modelo de formação que é de 2 anos em 1, porque você saiu a evasão escolar lá, você saiu lá atrás, parou de estudar, vezes por conta do trabalho, vezes por conta da própria educação mesmo, que às vezes tem falhas. Então, a gente tem que preocupar com o ponto final. O que a gente vai entregar de política pública para as pessoas? O que a gente vai entregar de dignidade? Eu acho que é essa a função do Estado. Então, sobre o banheiro, vamos fazer mais banheiro. Eu acho que está voltando a isso. Vamos fazer mais escola. Perfeito. Entendeu? Eu acho que tem muita preocupação. Com outras coisas. E que é crucial e que falta. Sim, é verdade. Meu amigo, a última pergunta desse quadro. Como foi a sua viagem a Brasília na posse do presidente Lula? Rapaz, foi maneiro demais, né, cara? Eu nunca tinha ido BSB, né? Eu nunca tinha ido Brasília, ser dirigente do partido, né? Junto com os companheiros. Trouxe várias perspectivas para mim, né? Vira e mexe, eu faço bate-volta no Rio, vou em atividade lá. E aí surgiu Brasília, né? Como é que foi? A gente elegemos o Lula, trabalhamos bastante na cidade. E eu confesso que eu queria ir na posse. E não veio, eu não estava vendo perspectiva. A gente no Noroeste... Norte e Noroeste é limado politicamente no Estado. Entendeu? Essa é a realidade. Assim, vem ônibus para tal lugar para ir, mas não vem para Itaperuna. Entendeu? E eu perguntando aos amigos, e aí, gente, vamos na posse do Lula, como é que vai ser? E todo mundo meio que, não, eu vou para tal lugar, eu vou para lá. Aí eu peguei meu filho, né, no Natal, fiquei com ele, peguei ele dia depois do aniversário, né, passei em Bom Jesus lá com ele, dia 18. Aí peguei e fiquei com ele até o dia 29. Aí fui para o aniversário de uma prima minha, da sobrinha, né? Lá em Venâncio. Que eu fui criado com o pai dela, né? Somos primos de primeiro grau. E meio que, como ele não tem irmão, consideração nossa é muito grande, né? E aí eu fui para o aniversário dessa sobrinha, né? E na vontade de ir pra posse. Aí comecei a mandar mensagem pra galera e conversei com a galera de Campos. E aí tava saindo um ônibus do sindicato de Campos. No dia 31 de manhã. Aí, o dia 30, eu estava em Venâncio. Aí, conversei com a presidente do sindicato, presidente do PT de Campos, né? Aí, ela foi, tem uma vaga. Eu falei, é minha, eu vou. Aí, o ônibus era do sindicato, né? Aí, peguei o ônibus aqui em Itaperuna e fomos. Foi cansativa a viagem, tipo assim, demora muito, né? O motorista foi pé no chão, filho. A gente foi no dia 31, então foi pé embaixo. A gente chegou de manhã em Brasília. Brasília faz um calor imensurável. E não venta. Oi, Itaperuna. A cidade não tem esquina. Não tem esquina em Brasília. Mas foi, assim, uma perspectiva muito maneira, saca? De ter ido a Brasília, de trabalhar para eleger um presidente. Ter participado dessa posse. Tá ali, saca? Quando eu tava na posse, eu falei, caraca, verdade, nós fizemos isso aí acontecer. E foi simbólica, né? A subida do Lula na esplanada com os indígenas, com o cachorrinho, com a população que é realmente brasileira. A gente tem que pensar no Brasil como Brasil. A gente está passando por várias situações nas terras indígenas, de garimpo ilegal, de doença, que é preocupante. A gente está com a emergência climática,
pesadíssima. Você vê o caso do Rio Grande do Sul, Sim, né? sim. E em outros lugares no mundo está acontecendo, na África, na Ásia. E aí, teve um simbolismo para a gente essa eleição. Teve um simbolismo porque a gente veio, desde Temer, de um desmonte do Estado. Um desmonte do Estado, da agressividade mesmo, em prol do interesse particular. A gente viu o crescimento das milícias nos últimos anos, né? E, como Maquiavel fala, a milícia é um problema para o Estado, entendeu? Para o príncipe regente. Que ele trata lá no Príncipe, no livro dele. Ele fala que as milícias são um problema. E a gente viu o frouxamento do Estado para o crescimento, em detrimento do crescimento das milícias, que são bancadas por nós, inclusive. A gente paga um profissional para ser um militar, zelar pela gente, e aí, em posição, os caras se organizam e criam um poder paralelo deles ali, entendeu? Que influencia na política, que faz, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro aí, o que a gente passou, né? A gente teve uma vereadora nossa assassinada, e saiu aí a solução, né? A família Brazão, tipo, os caras alto escalão do Estado mesmo, entendeu? Tipo, lugar de poder que a gente não acessa. Então, isso é problemático. Então, foi muito simbólico, né, a gente ter ido na pós. Eu fui na pós, conheci uma galera muito maneira de Cambuci, daqui do entorno. Cheguei lá e conheci um parceiro, o Bira, né? Ele tem um bar em Campos, perto da UENF, e nós fomos juntos no mesmo ônibus. Aí, sempre que eu vou em Campos, inclusive, eu dou uma paradinha lá. Eu fui para Brasília, eu fui em janeiro e depois fui no meio do ano para o congresso da Uni. Aí eu parei lá também, dormi na casa dele, que eu fui na terça, o ônibus não veio, e aí eu tive que ir na quarta. Aí eu já estava em Campos e nem precisava de ir para Campos, porque o ônibus para ir para Brasília passa por aqui, né? Aí fiz grandes amizades, e eu e o Bira lá, a gente fez, sabe o quê, cara? A gente meteu uma live no Instagram e começamos a entrevistar as pessoas. Então isso foi muito maneiro, porque a gente estava com 2 Instagram, ele veio me gravando e eu perguntando às pessoas, tipo assim, Nordeste, teve gente da Amazônia, entendeu? A gente pegou balsa. Pra estar ali. Saca? 7 dias de viagem pra estar ali, então... Eu chego até a arrepiar, cara. Foi simbólico demais mesmo. O que mata é o calor de Brasília, e não venta. E depois eu retornei no congresso da Uni, que foi o maior congresso da Uni, inclusive, né? A gente elegeu a nova direção da Uni, que é a União Nacional dos Estudantes, né? Que é uma entidade antiga, né? E que luta há muitos anos pela educação mais social, é um coletivo de movimento. Como funciona a Uni? Ela é uma entidade. E os DCEs se organizam e dirigem a Uni. A Uni dita, por exemplo, há pouco tempo, teve a questão do revoga o ensino médio, que eles mudaram o ensino médio e a Uni estava ali brigando. Aí eu voltei a Brasília, aí eu já fui... Aí fiquei mais dias, né? Fiquei 4 dias lá, ficamos debaixo do Mineirão, acampado, todo mundo de barraca, gente do Brasil todo. Conseguimos levar 4 delegados aqui de Itaperuna, né? Levei delegado do IFE, da Redentor, daquela faculdade que tem no Nossa Senhora das Graças, que é a educação à distância. A gente conseguiu levar delegados que votam, né? O voto é por universidade. Entendi. A cada 1.000 alunos, a universidade tem um delegado. Entendi. Aí a gente levou delegados, suplente dos delegados, né, que votaram. A gente tem uma cadeira lá pela Juventude Sem Medo, que é um coletivo, inclusive nacional nosso, tem gente por toda a parte do Brasil. E foi maneiro, a gente conseguiu, tipo assim, aí mais tempo, né? Na posse eu fui bate e volta. Entendi. Acabou a posse, rolou um show, eu já estava entrando no busão para vir, que tinha que voltar a trabalhar. Agora, no congresso da Uni... Mais à vontade. Eu estava mais à vontade e eu fui também levando outros delegados, né? Não estava tão à vontade assim, porque a gente que faz parte da direção, né? A gente chega no congresso, aí a gente rala pra caramba, mano. Muita coisa. Então, auxiliar a galera, é o almoço que a gente tem que correr atrás, é uma barraca que a gente compromisso, leva... né? Exatamente. Dessa vez foram 8.900 pessoas no Congresso da Uni. Foi o maior da história. Então imagina você mobilizar isso tudo, uma né? juventude brasileira no momento que a gente passa
de descaso com o profissional da educação, descaso com a própria educação, a gente mobilizar do Brasil inteiro para estar no Congresso da UNE, isso é muito rico. Meu amigo, agora nós vamos entrar na próxima parte do nosso programa, e última também, que a gente apelidou assim de bate-bola, jogo rápido. Você vai ter 1 minuto somente para responder a pergunta. Claro, se tiver que acrescentar mais alguma coisa, sem problema. Mas vamos tentar dentro de 1 minuto por conta do prazo do programa. Show. Entendeu? 1 minuto. Um homem que te inspira fora da política. Fora da política, um homem que me inspira. Pô, Nelson Mandela me inspirou bastante. Martin Luther King também, pastor, né, foi assassinado. Ailton Krenak, isso vivo, né? A gente tem que começar a homenagear pessoas vivas, é importante. Ailton Krenak é um indígena, né, que é escritor. Ele tem até uma passagem no Congresso que ele pinta o rosto lá, e ele é uma pessoa que me inspira muito, que ele traz muito conhecimento ancestral pra gente. Quem fala muito sobre o Krenak é a ministra, né? Sim. Eu vejo muito, às vezes, algumas entrevistas e ela fala muito sobre o Krenak. Ele é gigante. Uma mulher que te inspira. Minha mãe. Sua mãe. Como é que é o nome dela? Rosemary. Manda um abraço, um beijo pra Ô, ela. mamãe, sabe que eu te amo, né? Abraço aí. Vamos lá. Agora, na política, uma pessoa que te inspira. Lembrando que na política pode ser homem ou mulher. Eu tenho uma companheira de luta que me inspira muito, chamada Dani Monteiro. Desse partido aí que quando eu comecei a construir, eu tive uma relação de amizade muito grande com o deputado, né? Já, inclusive, fui para o Rio, resolvi algumas tarefas, já fiquei na casa dela e tal. Então, a gente tem uma relação muito boa, ela me inspira muito, porque ela era atendente de telemarketing. E aí houve uma discussão, né, entre o partido de quem seria o candidato, e a juventude bateu o pé para ser ela. Porque tinha outra pessoa, mas bateu o pé para ser ela, cara. Ela era atendente de telemarketing, militante, entendeu? E aí você vê uma pessoa que é atendente de telemarketing, jovem, negra, entendeu? Da favela, ser eleito uma deputada estadual, isso é muito importante, isso é significativo. Mostra que ali tem vidas, entendeu? E ela fala muito comigo sobre a cabeça pensa onde os pés pisam. Ela sempre deixou isso marcado comigo. Eu carrego ela no coração, é uma companheira muito grande. Talvez depois ela vai ver. Um forte abraço também, Dani. E eu acho que é isso, ela me inspira muito. Perfeito. Essa pergunta aqui é uma pergunta meio que... Você tem quantos anos? 27. 27. Eu não sei que talvez você possa ter uma representatividade dos anos que o antecedeu, mas aí é um caso que, assim, na sua opinião, no dia de hoje, né, do que você viveu e do que você viu na cidade de hoje. Para você, qual que é o melhor prefeito que Itaperuna já teve, na sua opinião? Ih, rapaz, pergunta difícil, hein? Quando teve o melhor prefeito de Itaperuna? Eu acho que é isso, né? Eu acho que eu vou deixar essa no ar, porque quando teve, né? Vamos deixar pra galera pensar. Deixa a galera pensar, que é importante também a galera entender isso aí e fazer essa análise aí. Perfeito. E a última pergunta é: onde que o Carlos Eduardo quer chegar na política? Olha, eu quero chegar na emancipação do povo trabalhador, né? Eu quero chegar aonde o povo pode ter espaço. Eu acredito que a minha vitória política é a construção diária. A gente vive com um programa, né? O que é a nossa questão? A gente acredita que a política ela é contínua. Então, enquanto tiver demanda de justiça social, é aonde eu vou caminhar para chegar na política. Então, enquanto eu estiver do lado do povo ali, da população LGBT, das mulheres, da galera favelada, que a gente está Itaperuna, por exemplo, a gente só tem a avenida que é a Cordosa Moreira. Nossa cidade é bem mascarada, né? A gente acha que a segurança pública aqui é tranquila e tal, mas não é. E eu acho que falta justiça social para essas pessoas que são afastadas. Então, eu quero chegar onde eu consigo atender a demanda da minha classe, entendeu? Perfeito. Infelizmente, chegamos no final. Que isso? Né? Eu queria, mais uma vez, te agradecer por ter aceito, né? E eu queria parabenizar também ao seu grupo, as pessoas pelas quais estão com você, porque, assim, quando a gente lança, né, a entrevista com uma pessoa e a gente solta um dia antes, né, o convite, né, como eu fiz com você, existe um engajamento das redes sociais, né? E, assim,
Com você, teve um engajamento. Algumas pessoas que passaram por aqui não teve nenhum engajamento. Que isso? Não teve. E assim, parabéns à sua equipe, ao seu grupo, porque realmente se engajaram, né? Curtiram e creio que já estão assim na live pessoas fora daqui, Búzios, Rio de Janeiro, vi lá maneiro. Alguns perfis lá. Tem a galera espalhada, exatamente. Tem um grupo grande. E eu queria dizer para você que está em casa aí, que talvez vai ver isso depois, não se intimide, cara. Foi difícil estar aqui com a gente aqui? Não. Não fica intimidado, não. Sabe por quê? Porque às vezes a gente manda mensagem para algumas pessoas, aí as pessoas falam assim, eu vou esperar mais um pouco. Eu vou ver depois. Por quê? Porque qual que é o problema hoje? O problema todo é passar o tempo e você não ter oportunidade de estar aqui. Isso. Para se apresentar, para conversar, porque assim, daqui a pouco, quando abrir literalmente a candidatura, a minha agenda não vai permitir receber todos. Já vai ficar você tá entendendo? mais demanda. Só que assim, você tem a oportunidade de estar aqui, como o Carlos Eduardo, e aceitou, agradeço, tá? Mas é tranquilo, gente. Você senta aqui, toma uma água, toma um café, faz aquele papo de política gostoso e tem pré-candidato que tá com medo, cara. Pra mim foi uma honra, né? Eu fico muito agradecido, né? Porque a gente vem da labuta, né? A gente já trabalhou junto, pegamos aí as demandas da noite aí com lanchonete, a gente sempre teve essa conversa, né? E agora cheguei num outro momento da vida, né? Um momento agora que me posicionando como pré-candidato. Então, foi uma honra chegar no seu espaço, né? Pra mim é uma alegria ver um amigo meu vencendo na vida, realizando o sonho e chegar aqui, seu espaço aconchegante, maneiro, nossa bandeirinha aqui, magnífica. Eu acho que isso é importante. Então, prestigiar esse espaço é importante. E eu acho que os candidatos, os pré-candidatos têm que vir, têm que se apresentar, porque a população necessita. Infelizmente, vai ter uma galera que tá com medo aí, não sei o que tá acontecendo. A galera tá com medo de vir aqui, cara, conversar, bater um papo, conversar, trocar ideia. Mas, enfim, o programa está de portas abertas mais uma vez, tá? Fico feliz. E a gente tem mais um minuto para as suas considerações finais. Então, vire para a câmera ali e fique bem à vontade nesse 1 minuto. É isso aí, gente. Boa noite. Agradeço aí quem está assistindo. É uma honra estar aqui nesse espaço, né? E minha consideração final é que os eleitores pensem bem nessas eleições. Pensem bem quando for votar. Procurem conhecer o candidato e se organizem politicamente. Eu acredito que é isso que eu quero deixar para as pessoas. A necessidade do brasileiro tem que se organizar. Sempre for organizar, mas tem que organizar na luta, nos movimentos sociais, nos partidos. Eu acho que é importante. É assim que a máquina gira e funciona. Então, eu acho que é muito importante essa mobilização. Se o povo está junto, mobilizado, seja num partido de direita, seja num partido de esquerda, seja no centro, está ali participando da política, a gente tem como construir uma política mais limpa, mais sincera com as pessoas, né? Então, mas eu não gosto de política, não, nem me fala disso. Pô, que isso, cara? O ato de respirar é político. Pô. Que o trabalho da árvore para limpar o nosso gás, entendeu? Isso é um ato político. O ato da gente ir para a escola, o ato de trabalho, a relação de trabalho é um ato mais político que existe desde que o mundo é mundo e começou essas relações de trabalho. Então, como que você não gosta de política? Eu vejo política está em vários lugares. Exatamente. Né? Agora, entender como é. Igual na sua descrição você colocou sobre a questão das eleições para o Papa, por exemplo. Falece um Papa, faz eleições, os cardeais se trancam, e depois que o votado solta a fumacinha escura. A branca. Não solta a escura que não decidiu ainda. É um ato político. Sim. As igrejas protestantes têm eleições internas, decidem. É um ato político. Então, eu acho que isso é necessário. As pessoas se organizarem e olhar para a política com outros olhos. Obviamente, a gente sabe que existe muita corrupção no Brasil, né? Mas existe que a gente não se mobiliza, entendeu? Se a galera é organizada, a gente podia. Eu acho que acredito que a gente tem condição, inclusive, de mudar a política mesmo, de fazer uma política mais limpa, mais sincera, que a gente não tenha parlamentares assassinados, como a gente teve a companheira Marielle, né? Eu não tive a honra de conhecer, meu companheiro que está aí, Elias, me acompanhando, militou junto, conheceu. Outros companheiros nossos que estão há mais tempo no PSOL também conheceram. Eu acho que a gente não pode.
no momento que a política do Brasil chega, inclusive do estado do Rio de Janeiro, né? Que o nosso estado é o terror da política mesmo no Brasil. É verdade. A gente passa por essa situação de ter vida ceifada, ainda mais de uma voz ativa, aí que a gente tem que organizar a política mesmo, para mudar a realidade das coisas. Porque se embalar, já pensou se vira moda? Se a gente negligencia, a gente ficou 6 anos para desvendar um crime político, saca? É verdade. Interferência na polícia, interferência nas investigações. Então, para não chegar nesse resultado. Então, eu acho que a consideração que eu tenho para deixar é essa. Se organizem no partido, se organizem numa associação de moradores importante do seu bairro, se organize em movimento social, seja da cultura, seja, por exemplo, faço parte com um companheiro, né, auxilio o Moab, Movimento Afro-Brasileiro de Itaperuna, cara, há 40 anos, entendeu? Se organizem politicamente, é necessário, o Brasil precisa, o ser humano precisa, nós precisamos. Eu acho que é isso que eu tenho para deixar de consideração e passei 1 minuto. Perfeito. Quero agradecer, Carlos, pela entrevista, cara, que você trouxe aí com a gente. Aí te desejo toda a sorte na sua caminhada, na sua jornada aí como pré-candidato. As portas do Papo de Política estão abertas a você e toda a sua equipe também. De repente, se der, você volta aí para bater esse papo. Com certeza, gostoso. Eu vou querer voltar, tomar um cafezinho. E você, tomar um café gostoso, feito na hora, fresquinho. E você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Quarta-feira, às 19h30, estaremos juntos também. Acredito, vou acabar de confirmar com ele, mas tá tudo certo. O Wellington Boneco estará com vocês aqui na quarta-feira. Tá bom? Um grande abraço a você, uma boa noite e obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau.